Bom, estamos aquí en la primera aula del curso de meditación egipcia. Espero que todos se agraden con él. Y vamos a iniciar el curso esclareciendo algunas cosas. Por ejemplo, la palabra meditación no es algo que você encontre na língua egípcia. O que encontra na língua egípcia é um conceito de algo mágico. Y la única palabra que tiene relación con eso es la palabra Hekau, o Hekau, que viene de una raíz Hek, que quiere decir aquello que se une o aquello que se amarra, se une, se amarra. Van a ver que en la tradición hebraica, el judaísmo, digamos así, dentro de su religión, hace algo parecido, es decir, el judeo cuando va a rezar con las filacterias, que son unos pequeños instrumentos que les colocan en los brazos, en la cabeza, ellos se amarran. Entonces, la tradición de las filacterias es algo que viene de la cultura egipcia. Van a encontrar en algunos faraones también una especie de caixinha en la cabeza, que es lo mismo que el judaísmo trae hoy. Entonces, la idea de colocar a filatelia na mão e nos braços é amarrar-se ao divino e ao sagrado. Então, vemos que na raiz da palavra mágico, ou força mágica, existe a ideia de amarração e de nó, que simboliza aquela história, não? É dizer, temos que unir a grande força do universo à minha existência. La tengo que unir com o universo para eu adquirir a força que Deus nos dá. Então, podemos entender nesse contexto de Hek ou Hekau a ideia de união. Quando eu estou meditando em uma flor, eu me uno a ela. É decir, não é só ver a flor, sentir o cheiro da flor, sino ser a flor, ou não, se amarrar, se integrar com algo, em uma forma plena. Quando uno medita en otra persona, entonces se amarra, se une y se siente a otra persona. Es decir, lo que a otra persona siente por nosotros y lo que nos sentimos por ella cuando se produce el fenómeno de la meditación. Entonces tenemos que entender que a palabra, porque Hekau representa fuerza, palabra de fuerza, tinha um significado extremamente profundo em civilizações antigas. Van a encontrar no Oriente os mantras, pero van a encontrar em todos os xamãs, pajés, na África, nos Estados Unidos, os cânticos e as palavras que não têm uma origem, uma tradução comum. É decir, provêm, segundo o próprio pajé, os próprios xamãs e todas las culturas que liberan el estudio de lo mágico, esas palabras provienen de una lenguaje creativa. En algunos nos hablan de lenguaje de Dios en el propio proceso de creación. Claro que eso parece ser muy abstracto. Entonces, dentro de la mística, de la cábala, por ejemplo, tenemos explicaciones más concretas en relación al fenómeno de palabras o mantras o verbos de fuerza que crearían un efecto, digamos así, en nuestra aura, y eso produciría la liberación de una cierta energía necesaria para atingir un objetivo, tanto de elevación espiritual como de salud, como de ideas que la persona puede tener. Claro que para eso tiene que tener una preparación, que es lo que nos vamos a estar hablando hoy. En esa imagen yo traté de colocar esa idea. A meditación egipcia es algo que une las fuerzas del universo con el universo interno. En esa unión, en esa parcería, es que el hombre consigue se trascender, se iluminar, ser algo a más de lo que él normalmente es. Entonces, antes de entrar específicamente en la meditación egipcia,
queria tocar um tema que eu acho que está totalmente unido a esse processo e é a experiência da meditação que eu tive durante anos. Então, esta experiência eu acho que para mim serviu para entender coisas que antes ficavam às vezes em um plano mais teórico, ainda dentro da mística, em um plano teórico. Durante muitos anos eu trabalhei com regressão a outras vidas. Pero não fiz isso com uma intenção de terapia ou de terapeuta. Fiz isso com uma intenção de conhecer mais o fenômeno da regressão. Então, durante mais de 10 anos, eu, entrevistando a meus clientes, alguns deles se predispuseram a fazer experiências de regressão sem custo, mas tendo uma sequência nesse tipo de experiência. A experiência, a finalidade era percibir o processo evolutivo da existência através de vidas e mortes, algo que os egípcios acreditavam, e tem várias meditações para isso, para que o próprio indivíduo se perceba através do tempo, é decir, existe uma existência com uma suma de nascimentos e mortes. En realidad, el ser no es algo que habita un espacio de tiempo, el ser existe en el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, esa concepción egipcia de la reencarnación es totalmente diferente del contexto que encontramos en el espiritismo, religiones, etc. Entonces, yo quería aprofundar eso, es decir, usar las meditaciones egipcias para redescubrir algo en el cual los egipcios acreditaban. Puedo decir que en mi experiencia, es decir, no estoy queriendo crear una nueva escuela de regresión o de vidas pasadas, en mi experiencia sobre ese fenómeno, que fueron muchas prácticas, hoy no tengo dudas de que la muerte es una transición. As pessoas que entravam em trance de regressão viajavam no tempo e nesse viagem no tempo podemos ver que se pula de um continente a outro, de uma linguagem a outra, é decir, não vemos en eso lo que algumas pessoas não querem convencer de que existe um componente genético que traz a história desse ser. Existe uma aura que os egípcios chamavam Ka. Vou tentar dar uma explicação simples. Todo ser humano para os egípcios estava dividido em 3 seres. Um ser físico, que está sujeito às leis da física, da biologia, digamos assim. Um ser espiritual, que é algo que nós vamos criando no processo de nossa própria existência, unindo a moral com as emoções, então se forma uma identidade espiritual nesta existência. E um ser astral, que seria a energia do Ka, que pertence ao universo, e que no momento de transição, ele retorna ao universo. Então, a união, quando se fala de Hekau, é a união do Ka com a força do universo, o que permite que parte de nosso ser ele consiga uma super energia para projetar algo que o ser físico quer ou precisa. O ser astral, terminada nossa existência, os egípcios entendiam que voltava ao universo, e o ser espiritual devia ser unido, o espírito com o Ka, para poder manter uma identidade e uma consciência. Bom, passando por isso, as experiências e as práticas que eu fazia era dentro das meditações egípcias. O que uno faz? Uno desprende livremente o Ka do indivíduo, então esse Ka se desprende e consegue viajar no tempo, porque uno lo induz a viagem no tempo. Isso é muito interessante, porque na viagem no tempo a pessoa vai passando por vidas, quando a experiência de regressão é bem feita para mim, a pessoa não pode ter consciência do que ela viu ou falou durante a própria prática. Então eu gravava, em alguns casos eu filmei na época,
E podíamos ver e depois rever com a pessoa fatos que ela não tinha lembrança nenhuma. É decir, ela entrava no transe e depois, quando voltava, não entendia como podia ter acontecido algo, porque para ela o tempo não tinha acontecido. Nesse processo, o que nós vemos? Que a pessoa regrede quando chegamos a um número quase determinado de regressões, temos um fenômeno interessante. Todas as pessoas entram na cultura e na civilização egípcia. É decir, a maioria das pessoas, quando regrede, vão para a Índia, vão para a África, a Alemanha, Japão, a China, etc. Passam por todas as culturas, ou a maioria das culturas que nós conhecemos. Pero todas terminam no Egito. Ou começam no Egito. Terminam, digamos, depois de várias experiências de regressão, a 18ª regressão, todos vão para o Egito. E empiezan a describirse naquela cultura, suas funções, falam uma linguagem primitiva, que algumas coisas eu posso compreender, outras não. E sobre isso nos vai montando o quê? Uma nova história. Não a história que escreve um historiador fundamentado em estudos paleográficos, escritos, pergaminos. Essas são histórias que uno vai mudando com o tempo. É decir, se vão montando ideias e o historiador vai criando dentro de sua própria formação, e a ideia que ele tem sobre essa cultura, ele cria a sua história. Mas em termos reais, não é assim. Existem outras histórias, outras verdades. Digamos que 40 anos atrás, tem muitos livros de história que diziam que os egípcios eram absolutamente ignorantes porque adoravam animais. E hoje, dentro da mentalidade e da cultura que nós temos, adorar animais, adorar a natureza, é uma necessidade absoluta. Então, 40 anos atrás era ignorância, hoje é tão importante como respeitar as pirâmides e os templos que eles construíram em sua cultura. Então, isso depende da época e da cultura e do conhecimento do indivíduo. Digamos que para observar uma cultura, uno tem que interiorizar-se nela de tal forma que tem que fazer parte dela, se unir a ela. Então, minha experiência continuou também com práticas diferentes, por isso que queria comentar a vocês. Em uma época, depois que passei a experiência das regressões, quise fazer uma prática de sonhos lúcidos, que em realidade era um tipo de terapia que tinha começado na Rússia e que eu queria ver como é que funcionava e que resultado me podia dar. É decir, botava a pessoa deitada em um sofá, dizia que relaxasse, tirasse os sapatos, é decir, algum tipo de relaxamento básico e depois solicitava que fechasse os olhos e começasse a contar histórias que sentisse e que viessem de dentro dele. Bom, fiz essa experiência, gravava as histórias, analisava o que a pessoa contava, dizia, eu estou em um trem, estou passando por um túnel. Isso é bem freudiano, está entrando num túnel. Bom, mas por outro lado, está entrando no túnel, parece um renascimento. O túnel, o trem, voltar al útero. Que viendo, vou continuar com isso, vou continuar, como eu tinha feito regressões, digo, vou continuar com esto, a ver aonde isto me leva. E aonde leva? 18ª sonho lúcido. Não estou falando de regressão. Para mim, regressão não pode ser lúcida. Tem que ser inconsciente. Senão, pode estar poluída por desejos da pessoa, por delírios da pessoa, que é muito comum no processo místico. Nessas experiências que eu fiz, eu selecionei muito as pessoas porque já as conhecia, mas muitas delas, às vezes, não entravam plenamente no inconsciente e começavam a ter
Visões, eu fui dançarina na outra vida, eu fui Nefertiti, eu fui um faraó, eu fui esse. Bom, muitas pessoas sofrem carências, conflitos e projetam fantasias e delírios em outra vida. Por isso que eu fui ao sonho lúcido. Digo, o sonho lúcido, ou a pessoa em suas projeções, pode nos mostrar em suas carências e através de suas carências ver os grandes conflitos que ela tem e dessa forma podemos encontrar meios de ajudar e de compensar e de estimular para a pessoa ir ao encontro de sua própria sanidade. Bom, 18º sonho lúcido, todo mundo começa a contar histórias do Egito. Então, parece ser que dentro de todos nós existe uma lembrança de uma origem de nossa civilização. E nessa lembrança, ainda que seja inconsciente, Egito parece ser o foco ou ponto de origem da própria civilização, onde nasce nossa cultura, onde nasce a civilização como a conhecemos hoje. É decir, eu só quero mostrar a vocês que existe algo dentro de nós, ainda que não tenhamos consciência, que nos leva a essa cultura. Não nos leva na cultura chinesa, indiana, pelo menos em todas as experiências que eu fiz, nos leva à cultura do Egito. Não quer dizer com isso que a Índia não seja importante. Talvez se eu fosse um guru indiano e fizesse essas experiências, todas as pessoas que vendriam a mim, na 18ª encarnação, fossem para a Índia. Pero não foi isso o que aconteceu comigo. Aconteceu que a maioria das pessoas, quase todos eles, foram para o Egito. Tanto em um plano de mística, digamos, de estado alterado de consciência, em um estado de regressão absoluto, ou em um estado de sonho lúcido, um certo relaxamento, um certo plano semiconsciente, no qual a pessoa começa a contar histórias e quando quer acordar, depois de várias sessões, ele se remonta à antiga cultura egípcia. Por isso acredito que dentro de nós existe algo unido ao Egito. E por isso acredito que a meditação funciona. Porque se eu tenho a ver com a cultura egípcia e se me colocam palavras de força, recao, que minha alma reconhece, é como se fosse uma linguagem que começa a se abrir novamente. O tempo é um instante nesse processo do inconsciente, é decir, o tempo não passa. 5.000 anos não é nada no processo evolutivo da sociedade, são segundos. Por isso acredito que Hekau, a magia egípcia, existe e está latente em cada um de nós. Todos nós temos uma existência em um processo evolutivo da civilização. Todos nós fuimos algo importante e continuamos sendo importante nessa evolução. E todos nós fazemos parte de um universo. O Ka é o representante desse universo em nós. Claro que quando vocês trabalham com o mundo egípcio e fazem uma meditação, você tem uma carga. É decir, não posso dizer que se eu passo uma palavra para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da cultura egípcia, não tem nenhum relacionamento com ela, não posso ter certeza do efeito que vai ter. Mas, fíjense, eu uma vez falei com um guru indiano, falando sobre práticas de morte, desprendimento, retorno ao corpo, etc. Então ele me ensinou um mantra que era para morrer e nesse estado de morte viajar pelo universo e retornar. Eu achei interessante, eu estava Cábala naquela época e digo, bom, vou fazer o mantra Om Trayam Bakam, Om Trayam Bakam. Meditei um mês no mantra Om Trayam Bakam, viverei com o mantra, fiz um monte de coisa para ver se produzia algum efeito. Nada. Mas eu ia direto às meditações egípcias para produzir desprendimento, viagem astral, regressão. Funcionava. Claro, então, o que podemos ver? Que é importante que aquele
que va a entrar en una mística tenga algo a ver con la cultura que representa esa mística. Es decir, si vos hacer meditaciones indianas, tal vez tenga que tener nociones básicas de sánscrito, una relación con la música, vestimentas, los gurús, algo dentro de mí tiene que unirse a aquella cultura. Si vos para, digamos así, entrar en una religión africana, tal vez debería entender un poco el Yoruba, una lenguaje, su cultura, mitos. Eu acho que é importante que, se vocês estudam a meditação egípcia, ainda que haja dentro de vocês, na semente do Egito, uma pequena pirâmide plantada dentro do alma de vocês, acho que é importante que vocês procurem suas músicas, procurem suas comidas, procurem sua linguagem e procurem um conhecimento daquela cultura mais aprofundado. Acho que é importante que parte de vocês vibre naquela frequência. E não é só mentalizar uma palavra e dizer, bom, agora tudo vai acontecer porque estou fazendo a meditação egípcia. Acho que existe uma parte nossa que tem que se unir, se amarrar no tempo. Então, dito isto, digamos assim, acho também que existem fatores de identificação que transcendem os métodos e as técnicas. Então, quando eu comecei a meditar e a procurar o mundo místico, procurei vários tipos de meditação. Meditação budista, as técnicas do tantrismo, a elevação do Kundalini, e fui a procurar. Tinha o Maharaji, tinha vários personagens que existiam naquela época. Eu vou fazer meditação zen, vou procurar a nada, o vácuo absoluto dentro de mim. E, procurando o vácuo, vou encontrar o todo, a nada e o todo, que são os mesmos princípios que existem na meditação egípcia. Então, eu vi que a meditação zen e a meditação egípcia têm certos padrões comuns, mas também têm suas diferenças. Então, para o estudioso das meditações, vamos a encontrar alguns detalhes que são extremamente importantes para aquele que trabalha em uma linha. Porque, digamos que dentro do mundo oriental temos técnicas respiratórias determinantes que no Egito também eram bem diferentes. Então, depois vamos ir explicando essas diferenças, que para quem nunca faz meditações não vai variar nada. Mas para quem já está estudando e experimentando, vai ver que essas diferenças são importantes para que conseguir efeitos, que é o que se quer do processo da meditação. Então, a meditação vai servir para elevar-me espiritualmente? Sim. Psiquicamente eu vou conseguir um estado mais sadio? Sim. Posso conseguir melhorar minha saúde através da meditação? Estado psicológico, ansiedade, depressão? Sim, isso já está comprovado. Não precisa nem que eu diga. É só procurar revistas científicas que fazem experiências a respeito da meditação e vai ver que o acto de meditar que seria tão importante como o fato de fazer ginástica 3 ou 4 vezes por semana. Mas a meditação egípcia não é só um exercício, ela nos leva em direção a algo. Então, estudando Egito, vamos ver que na cultura egípcia temos algumas linhas dentro da própria cultura. Por exemplo, existia um tipo de meditação chamado Nefer-Ish. Nefer-Ish, que quer dizer aquilo que do povo. Aquilo que é interessante, ou bonito, ou agradável, Ish, no povo, nas pessoas. Então, eu diria que por a experiência que eu tenho e do que he estudado a respeito da história egípcia, o Nefer-Ish é um tipo de meditação que nasce dentro da 18ª dinastia para estimular, digamos assim, as necessidades que o povo tem. É decir, dar ao povo elementos para eles se superarem. Depois vamos a aprofundar isso. Então, Nefer-Ish
es la primera técnica de meditación que nos vamos a hablar hoy y vamos a dar algunas meditaciones Néferis. En las próximas aulas nos vamos a hablar los Dabrakas, que son también meditaciones que parten de una ciencia, de un estudio llamado Kavash dentro de la cultura egipcia, que es el estudio de las leyes del universo, y los Hekau, que son las grandes fuerzas mágicas de los hierofantes y magos. Son tres líneas o tres grandes técnicas para desenvolver fuerzas no individuo, no discípulo, es decir, no sacerdote o el grande mago, para ele atingir objetivos en diversos niveles. Entonces, algunas cosas son eminentemente populares y se ensinan al pueblo. Por ejemplo, el Néferis es algo que no precisa el discípulo hacer un juramento, un segredo. El Néferis es un conocimiento místico, como los mantras que se ensinan en otras culturas. Los Dabrakas ya son cosas más unidas a conceptos sacerdotales y templarios, es decir, se hacían dentro del templo. Entonces están unidos a un conocimiento pseudo-religioso, ya que en Egipto no existía una religión, son mitos, ¿no? Y los Hekau ya trata sobre cosas mágicas profundas. Y el conocimiento que se precisa para ejercerlos tem como base una práctica que el mago va realizando durante toda su vida. Entonces, es muy difícil dar un Hekau de un grande mago a alguien que nunca practicó meditación y tener un resultado. Mas si la persona practicó meditación, experimentó prácticas de polarizarse al cuerpo, es decir, esquentar una mano y esfriar a otra, polarizar, frío y calor, ¿no? Y trabajó con las fuerzas de los cuatro elementos dentro de sí mismo, no fuera de sí, que es el contexto de la magia medieval, invocar fuerzas elementales. El místico egipcio creaba sus fuerzas dentro de sí, es decir, existe agua, existe la tierra, existe el fuego, existe el ar dentro del ser, y esos elementos entran en comunión y permiten mi existencia. Cuando yo los encuentro dentro de mí, yo puedo crear con esos elementos. Y ahí está la fuerza del hierofante o del mago. Entonces pasa por un proceso de estudios, que eso hacerlo. Entonces vamos de nuevo, ¿no? La meditación egipcia básicamente se asocia a resolver problemas. Se dice que Nefertiti, es decir, eso es una historia, ¿no? Una historia, es una fofoca que se cuenta. ¿Qué se dice? Que Amenofis IV, que era el marido de Nefertiti, que estaba tentando conquistar Egipto con su grande religión de Atón, él estaba rodeado de sacerdotisas muy bonitas, que todas querían servir al faraón. Entonces el faraón vinha constantemente, porque los chinos están povoados y todo el mundo quiere ser de la religión de Atón. Entonces Amenofis ficaba contento y rodeado de sacerdotisas, y Nefertiti olhando desde lado, no estoy gostando de ese negocio. Entonces Nefertiti dice a malas lenguas, ¿no?, que comenzó con las meditaciones Néferis para quê? Para se aproximar do povo e mostrar a seu marido que ella, também como rainha, ela podia também chamar a atenção e levar adiante sua religião e suas novas ideias dentro de uma nova cultura. Então, claro, ela se aproximava do povo e todo isso era anunciado, todo o povo que ia ver, não era ver uma sacerdotisa, era ver a rainha. E depois ela falava para as mulheres a arte de ser mulher, a arte de ser bonita, a arte de amar, como caminhar, como se pentear, como se pintar. E todas as mulheres adoravam isso porque queriam seguir a moda, o penteado que Nefertiti tinha, o que ela dizia, como se devia falar, o tom de voz, as palavras certas e as meditações para preservar o amor, que os filhos nos compreendam e que a família fique feliz. Es decir, toda uma série de coisas que serviam para preservar a família, o lar e o amor. Então Nefertiti começou também a ser extremamente importante para Amenofis nesse contexto político e social, e aí nasce o Néferis, a ciência
las meditaciones y la ciencia del povo. Es decir, en realidad no eran solo meditaciones, había ejercicios, alimentos, comidas, técnicas de máscaras para tratar a pele y los rostros, es decir, todo lo que daba a la mujer un sentido de ser mujer y a la vez cómo servir y cómo amar. Entonces, el Dabraká ya se dice que es un tipo de meditación sacerdotal practicada en los templos, desenvolvida en la 18ª dinastía. Mas también se sabe que los sacerdotes decían así en ese periodo: si no entras en el templo, Dios no te escucha. Entonces, claro que se puede decir, bueno, el templo puede ser nuestro cuerpo, sí, sí y no. El templo está en un lugar sagrado, donde la energía de esa entidad vibra, tiene una forma determinante y tiene una estructura que, sin duda, genera efectos. En esta última viaje que yo fiz a Egipto, fiz meditaciones para 3 personas que yo atiendo en el consultorio. Una de esas personas estaba años esperando que aconteciese algo. Mas, días después que yo fiz esa meditación en el templo de Isis, esta persona me dice: olha, meu namorado agora diz que vai sair da casa da mamãe. Não estamos falando nomes, estamos dizendo só fatos. Bom, achei interessante. Parece que a diosa Isis escutou. Parece que o universo se abre e as pessoas começam a ter consciência que sua vida tem que evoluir e tem que mudar. Então, como decían los sacerdotes, Dios no te escucha si no entras no templo. Como también Dios no te escucha si tú no pronuncias dentro de tu alma la meditación y si tú no procuras meditar. Dios, o universo, a mente universal, o creador, el nombre que le quieran dar, no escucha si vocês não falam. Se vocês falam, a alma de vocês escuta. Então, meditar é importante. É importante. Não são nos momentos de crise. Então, recao, eu vou ensinar alguns recaos também para que vocês entendam parte da energia da magia egípcia. Dabrakas também vamos ensinar e vamos levar vocês em um caminho de entrar no mundo mágico egípcio. Aqui nós vemos os sacerdotes egípcios ajudando os pobres dentro do conceito de Dabraká. Se fala ainda mesmo dentro de los mesmos textos de medicinas egípcias antigas que o sacerdote dava palavras escritas, amuletos, talismanes e pantáculos para seus enfermos. Só que dentro da mentalidade que escreveram esses textos sobre a medicina egípcia, para eles o tratamento mágico não existe. É um absurdo. Então pegaram os grandes papiros de Eber, Edward Smith, tem infinidade de papiros que tratam enfermedades e tratamentos. E muitos desses tratamentos dieron origen a una cantidad de remedios que existen hoy. Mas o mágico no conta. Es constantemente negando aquello que construyó aquella civilización. El sacerdote daba o Dabraká para ser un paciente. El sacerdote daba sus meditaciones para la persona que venía a procurar ayuda. ¿Qué que se hace hoy? El médico anota en un papel un nombre, lo mismo que el sacerdote hacía, anotaba en un papel una palabra. Solo que entiendan eso. A veces ni el médico entiende lo que quiere decir ese nombre. Es una palabra que encierra un producto químico que muchas veces ni se sabe cómo funciona. Porque el que toma eso no sabe cómo funciona. No conoce a magia químico-biológica que faz que eso produzca un efecto. Es una palabra en un papel. El sacerdote escribía: esto es para ti, para que tú te unas a tu alma
para que ese cuerpo se una a esa vibración de tu alma y el universo y tú consigas te elevar y salir de tus culpas, salir de tus problemas psicosomáticos. Claro que si el médico hiciese hoy eso, los laboratorios no ganan. Ahí tenemos un problema. Entonces, claro que si hiciesen eso hoy también, tal vez el nivel de curas entre un tipo de medicina y la otra tal vez sería exactamente igual. Y eso puede asustar a muchos. Entonces, é complicado ensinar meditação egípcia, porque isso atinge e cria um conflito na sociedade que uno vive. Mas se vocês não estudam isso e não lo aprendem, vocês vão perder o fio do tempo. Amanhã, de aqui a 100 anos, ou 150 anos, ou 200 anos, o médico dirá, você tem que mentalizar tal vibração em sua mente e isso vai produzir efeitos químicos que vão harmonizar seu corpo e você se vai curar a si mesmo. Acredito que a acupuntura egípcia e a meditação são métodos extremamente evoluídos de terapia. Só que nossa ignorância que vivimos ainda com o bisturi e cirurgião continua cortando e ainda embutindo substâncias químicas no cérebro e no corpo para produzir um efeito, ainda vivimos no passado. Eles viviam no futuro. Talvez daqui a alguns anos podamos entender o que hoje é uma meditação. Os hierofantes, eles meditavam para o Egito. Os hierofantes meditavam para que o faraó estivesse iluminado. Os hierofantes meditavam para a conquista do poder e manter o poder. E foi uma cultura que se manteve milênios, mais que qualquer império até agora na história da humanidade. Então, a meditação egípcia, me referi, exige algumas coisas básicas. Temos que ter um ambiente para meditar. Claro que se vocês vivessem dentro de um templo, estivessem no meio do mato, ambiente natural, já a própria natureza seria o templo. Mas, em realidade, nós temos problemas, não? Vivimos em uma cidade de extremas tensões e barulhos, vivimos dentro de uma casa, com família, com gato, com cachorro, com vecino. Então é muito difícil até ter um pequeno espaço para você entrar em um silêncio. O silêncio, em realidade, é a base de toda meditação. Todo começa na nada do silêncio. Mas, diríamos que, se querem ter um espaço, o ideal seria que esse espaço tivesse pisos de madeira ou de pedra. Se não tem, é interessante conseguir um pedaço de pedra preta, pode ser um granito, pode ser um mármore, um pedaço de pedra, onde vocês vão se sentar depois em cima de uma cadeira, porque não precisa sentar-se no chão, este tipo de meditação pode ser uma cadeira, que o ideal seria que fosse uma cadeira de madeira. Aqui, neste caso que temos uma foto, estaria errado. O ideal seria que fosse de madeira, ficar com os pés descalços ou com meias, as roupas que não estejam apertadas, porque essa é a posição básica da meditação que nós vamos a fazer. A maioria delas. Tem outras meditações que se fazem de pé, tem infinidade de formas de meditar. Temos que ver que foram mais de 5.000 anos de cultura, milhões de pessoas, então temos centenas, milhares de meditações que foram sendo transmitidas de maestros a discípulos. E chega uma hora que o discípulo se forma como mestre e ele aprende a arte da meditação, é dizer, como se criam combinações para produzir efeitos. E essas meditações depois se passam aos discípulos e ficam. Vemos que temos nomes de grandes sacerdotes na cultura egípcia que se transformam em grandes meditações e métodos terapêuticos fantásticos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Xenofert. Xenu.
Fer, que foi um grande sacerdote, e o túmulo dele ainda hoje existe e está aberto, e é um dos túmulos mais interessantes de se ver no Antigo Egito. Mas voltando às preparações, ambiente e objetos, então é bom ter uma cadeira de madeira, uma mesa de madeira, podem botar uma tampa de vidro em cima, onde vão ter depois candelabros, suas velas, livros sagrados, cristais, objetos de cobre e de bronze são necessários para ajudar no processo da energia e das polaridades. Para se meditar também é interessante que a pessoa tome banhos de purificação, ou se não vai tomar banho de purificação, que também não é uma coisa fácil para tomar um banho, para meditar, não? É decir, pode botar as mãos assim, embaixo de uma torneira aberta, então a água corre, enquanto se meditam as palavras. Se medita, quer dizer que vocês pensam nessas palavras, sem pronunciá-las. Tash, lech, tash, lech, tash, lech. Enquanto a água passa, pueden ser un minuto intensamente en la palabra y van a ver que eso va a elevar a un mejor estado de meditación, a tensión y ansiedad del día va disminuyendo y la mente fica pronta para vocês entrar en el próximo paso da meditación. Então, temos que tirar os metais que existem no corpo, relógio, brincos, todo o que vocês tenham que seja de metal, para que não haja interferências. Isso é muito importante. Anéis, pulseiras, etc. E se respira por la boca. Profundamente. Qual é a grande diferença, então? A respiração por la boca gera uma hiperventilação. Lo que para los egipcios era importante encher os pulmões para cima e para baixo, para frente e para trás, para os lados. Então, dispor de toda a capacidade do pulmão, não só para baixo, levando o diafragma em direção ao intestino, em todos os sentidos. Por isso van a ver que o corpo egípcio é el cuerpo de un hombre que tiene como grandes costas y cinturas pequeñas. Los diseños básicos son grandes costas, cinturas pequeñas. Desenvolvimiento de los pulmones. El tipo egipcio es algo más parecido con un nadador que con alguien barrigón. No voy a discutir que existía gente que tenía barriga, pero estoy dando a entender que la cultura egipcia tiene una idea de trabalhar com a respiração de uma maneira diferente. É decir, se dentro do yoga nos ensinam a ter uma respiração mais diafragmática, dentro da cultura egípcia isso era considerado um problema porque poderia provocar câncer. Bom, os egípcios estavam errados. Eu não vou discutir se estavam errados ou certo. Estou transmitindo uma ideia. Então, eu sempre trabalhei com esse processo da hiperventilação, que eu acho que nos ajuda a carregar energia. Es decir, a aura se expande en un proceso. A quantidade de oxigênio ajuda a produzir energia. O próprio chi, o ki e o ka, em todas as culturas se fala de uma fonte de energia que está no próprio ar. Tá, então é oxigênio combinado com algo que existe, produz mais energia. Si no quiero discutir términos científicos porque la intención es que ustedes entiendan, pero no que fiquen fanáticos a la meditación egipcia, ni fanáticos de transformar la meditación egipcia en algo racional y científico. El día que la meditación sea aceita como un proceso evolutivo de nuestra cultura y como una ciencia, será. Hasta ahora está mucha gente intentando mostrar que é importante. Agora, por mais que se demonstre cientificamente que a meditação é importante, são muito poucas pessoas que a procuram e que a praticam. E cada vez tem menos tempo. Eu espero que vocês façam bom uso do seu tempo, otimizem seu tempo e procurem realmente ver que a meditação
é um auxiliar enorme na problemática de sua existência. Então, a meditação Néfris tem um método que eu vou tentar explicar. É muito simples, porque era algo que se ensinava ao povo para resolver problemas básicos do cidadão, que todo ser humano tem. E é o que nós vamos dar hoje depois de meditações dentro dessa linha. Então, existem 4 etapas dentro da meditação Néfris. A primeira etapa seria o relaxamento. É dizer, vocês chegam do trabalho, entram em casa, se sentam em uma cadeira boa, relaxam. Claro, a energia tem que se acalmar. Conseguir o relaxamento é importante para que a mente também chegue a um ponto no qual consiga se concentrar. Então, o que ajuda a esse processo? Prender uma vela à frente de vocês. É decir, a distância de um braço, à altura do horizonte de vocês colocam uma vela e acendem e ficam olhando o fogo aqui. Olhar o fogo ajuda no processo de concentração. Concentrar a mente. O fogo em si já é um hipnótico relaxante. Então, claro, se estão com uma lareira em casa, não vão prender uma vela, não prendem a lareira, ficam olhando o fogo e vão ver que é quase um processo hipnótico. Vocês ficam em um estado de relaxamento e a mente começa a se concentrar. Se estão frente ao mar, o mar também é um hipnótico que calma, relaxa e permite a concentração. Olhar o fogo. A mente de vocês se focaliza no fogo. E depois que temos a concentração, vamos à etapa de focalização. Bom, é decir, focalizar é pegar essa energia do relaxamento, porque em realidade é interessante isso. Quando vocês estão na etapa de concentração, vão ver que o resto da sala, a iluminação da sala empieza a diminuir. É decir, a percepção dos olhos, que gastam 60% da energia psíquica, empieza a diminuir e se focalizar em um ponto. E nesse ponto, quando vocês sentem que a vela ocupa todo o espaço da mente de vocês, só o fogo, e só ver um fogo na frente de vocês, aí empiezam a focalizar o objetivo. A energia de vocês empieza a tensar o arco, a mente empieza a ficar unida a esse objetivo, focalizar. Tenho minha mente aqui, uma pessoa. Eu quero saber o que essa pessoa quer de mim. Então, empiezo a focalizar os olhos dessa pessoa, o cheiro, a voz. Se tem uma foto, vocês focalizam e entram na energia dessa pessoa. Depois vem a etapa de projeção, é decir, temos uma energia e um algo, mas quando se projeta a energia, o algo vem hacia nós e nós vamos hacia ele. É decir, em realidade, o algo e nós se fusionam. Então, não é que a energia vai, todo se une, é o recal, se une, o algo e a energia se integram. Então, isso é liberar a energia. Em realidade, é um simbolismo de liberar uma flecha para que atinja um objetivo, liberar uma energia, um pensamento, um desejo para que chegue a um ponto no qual ele se manifiesta. Então, essas etapas, relaxamento, concentração, focalização e projeção, são as etapas básicas que vocês têm que passar para atingir o objetivo da meditação. Pode parecer uma quantidade de coisas, mas depois vão ver que o relaxamento leva 3 minutos. Mas de isso durma. Relaxa, focaliza na mente para que ela não saia, se não empiece a viajar para um lado e para outro, tem que pagar uma conta, tem que ter falado com fulano. Não, no relaxamento vocês já vão acalmando a mente e quando surge alguma, tem que fazer, amanhã faço. Tá, depois eu anoto. Tá, então uno vai vendo os problemas que surgem do subconsciente e los vai resolvendo para quê? Para que a mente não fique dispersa. Então, quando entra na concentração, já está o foco e a mente unidas. E não temos dispersão, porque a mente se focaliza. Há quanto tempo leva isso? A concentração, a focalização e a projeção são
1 minuto y medio, 2 minutos. No tenemos como dominar la mente por horas, tenemos minutos. Por eso que a meditación egipcia es bien diferente del concepto de meditación indiana, etcétera, porque es intenso, rápido, es instantáneo. Cuando se proyecta la palabra, porque a focalización es definir el objeto de la meditación y a proyección es la liberación del verbo, el recao. El recao domina la mente y explode en energía en dirección a algo de nuestra intención. Entonces es instantáneo casi, son segundos. El mantra es algo que se repite en una forma constante. Y el recao es un golpe, es una intensidad, es una fuerza. Que tem a ver com todo o contexto da ideia egípcia. De mover pedras, construir enormes monumentos, todo isso não é uma coisa que se faz com uma energia constante e lenta. El ritmo y força, los tambores, tum, 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 todo el mundo empurrando en el mismo segundo, en el mismo instante, a fuerza y el ritmo, a fuerza y el ritmo atinge el objetivo. Mas eso no son horas, son instantes, segundos, intensos. Es así que el Neferish funciona. Entonces, vamos a la primera meditación, que la meditación esta se llama Mishnah. Puedo decir que se llama porque en realidad no es que se llame. Se usa esa palabra, digamos así, ese verbo creador, ese recao, se utiliza para qué? Para reconstruir o amor, o afecto. ¿Cuándo que se reconstruye? ¿Cómo? Cuando vemos una persona que está insegura, que está en crisis, ya pasó años en un amor y no ve que un amor evolúa, está a 11 años, 12, 14, 15, 17 años en un matrimonio y la persona está confusa, no sabe si era eso lo que quería o no era, comienza con inseguranza, comienzan sus crisis. Las crisis de qué? De su propia frustración. En realidad a veces no tiene nada a ver un matrimonio, una relación, es que ella estudió algo y está trabajando en otra cosa, no está consiguiendo lo que la quiere, de repente no era eso que yo quería en mi vida, pero ahí comienza una frustración y una depresión, y cuando la persona entra en depresión, destruye todo lo que lo rodea. ¿Por qué? Porque en realidad se destruye a sí misma. Las personas cuando se deprimen destruyen las cosas que aman. Todo lo que aman. Es la fórmula mejor para se destruir a sí misma. Entonces, esta meditación es para reconstruir, no es para destruir. Reconstruir nuestras vidas, reconstruir nuestro amor, reconstruir nuestros sentimientos. Y comienza con esa palabra. Primero, como dije anteriormente, tiene que tener un lugar para se sentar, un ambiente, etc. Y después, vocês van a se sentar con las manos notoras, ¿eh? Só que esta es mi mano izquierda, ¿tá? Y la mano izquierda encima y la mano derecha embaixo. Y en ese momento, fechamos los ojos, vocês relaxam. Fechan los ojos, se concentran, relaxan, se concentran, focalizan en el objetivo de la meditación, que es reconstruir, recuperar lo que se perdió, aquel sentimiento que yo tinha, ¿dónde está? ¿A dónde fue? ¿Cómo puede desaparecer de un día para otro y la persona sentir a culpa y a angustia de estar perdido de su propia emoción? ¿Dónde está aquele sentimento, aquelas lembranças? Você começa com aquelas lembranças, daqueles beijos, daquele abraço, daquela vontade que vocês tinham quando estavam construindo, pintando, arrumando, estudando. Não é só o amor, é tudo o que vocês querem reconstruir, que vocês eram, do que vocês foram. Eu não sou mais aquela pessoa. Bom,
no se destrói o pasado. As pedras das pirâmides são todas iguais, del princípio ao fim. Não podemos ou não devemos destruir a evolução de nossa existência. Não devemos mudar em nossas emoções. Não devemos mudar nossa letra. Devemos ser sempre iguais. Esse era o conceito egípcio. Evoluir dentro de uma linha. Não uma linha que sube e desce, perdida, uma linha no tempo, na perfeição. Então, depois que vocês botam as mãos, se concentram em coisas boas, na palavra Mishnah, lembrando as coisas boas, aí param, são minutos, 7 minutos, entre concentração e até para afinar, tomam uma água sem gás e caminham. É decir, a ideia é caminhar e hiperventilar, e param. Depois, o que nós temos que fazer? Vamos voltar e, não precisa ser nesse mesmo dia, pode ser em outro. Se sentam na mesa, pegam uma foto da pessoa ou algo que represente aquilo que vocês estão querendo reconstruir em suas vidas e observam, se sentem normais, meditam. E se sentem mal ou se sentem culpados com algo, então param e ao outro dia fazem novamente a meditação, pensando em coisas agradáveis e na palavra Mishnah. Quando consigam concentrar-se no objeto de sua meditação, uma foto, um objeto, que tem a ver com aquilo que vocês estão meditando e que quer reconstruir. Pode ser uma relação de família, que teve uma briga, uma discussão, e de repente vocês querem reconstruir aquela relação como era. Porque falei o que não devia, escutei o que não queria. A meditação ajuda a que essas coisas se reintegrem. Todo el dia que se sientan de novo, comienzan a pensar na meditação e nos objetos e sentem alegria. Pronto. A meditação fez efeito. Essa meditação não é um remédio que se vende na farmácia. Esse tipo de problemas todos nós passamos 1000 vezes e vivimos na angústia e na impotência de perder o que nós amamos. Muitas vezes. Então, vamos passar para outra meditação. Néferes. Isso é o que Isis ensinava. Você diz que Nefertiti ensinava. Se parava em cima de uma espécie de coluna que existia em todas as cidades, que era onde os sacerdotes falavam, nas grandes praças, e ela comentava estas meditações para o povo. Ela devia observar as pessoas, ou devia saber os problemas que tinham, de alguma outra maneira, e ia comentando estas histórias e estas meditações. Mishmaim. Eu sei que os místicos têm um certo grau de introversão e timidez. Claro que às vezes vemos o místico se expressando, dando aulas, mas em realidade é parte de um processo de superação que o místico tem. Mas em realidade, o Mishmaim é uma tentativa de dar ao indivíduo uma capacidade de comunicação, de se abrir. E vou ser claro, um dos grandes problemas que eu vejo no consultório, na sociedade, nas pessoas que estão trabalhando na empresa, os jovens que estudam, se preparam anos, fazem concursos, ou se preparam para entrar a trabalhar, depois de estudar muito, entra em um emprego, entra em uma empresa e tem um enorme choque porque não é a família. A família compreende, entende, aceita, aguanta a loucura de cada um, mas na empresa não. Na empresa, às vezes, o chefe é louco, o diretor é louco, todo mundo é louco, ou ele é o louco dentro de um núcleo que está trabalhando dentro de uma harmonia. Então, é importante que haja comunicação, que a pessoa se expresse, que haja uma política de boas relações. Ele mesmo aí tenta fazer que a pessoa se abra. Então, a pessoa isto é uma meditação que se faz e se começa na lua nova. Lua nova. De manhã.
Las meditaciones generalmente, todas ellas se hacen en dirección este, olhando para el este. Esta comienza de mañana y se hace sentada con las piernas más abiertas, ¿tá? Y apunta las manos, las puntas de las manos para lo externo. En cuanto meditamos, Mish es el primero, relaja, se concentran, focalizan lo que quieren, que es ustedes aprender a se abrir. Y en cuanto estamos con la meditación en la mente, Mish, Maim, Mish, Maim, Mish, Maim, abrimos los brazos. Entonces, meditamos en la primera semana 10 veces en esa palabra. En la segunda semana, 8 veces. En la tercera, 6. En la cuarta, 4. En la quinta, 2 veces. En el Mishmaim. Y van a ver que cuando termina ese ciclo de semanas, vocês van a tener la sensación de que un muro cayó frente a vocês. El muro que vocês crearon. Las grades que vocês colocaron porque es la defensa que uno tiene frente a un mundo que a veces no nos escucha o no nos comprende o tenemos miedo de nos expor y no ser comprendidos. Mishmaim sirve en un proceso emocional de comunicación porque muchos hombres y muchas mujeres sufren por falta de comunicación. A veces la mujer no se comunica, a veces el hombre no se comunica y son dos personas que están juntas porque se quieren, pero se sienten sozinhos, porque no tienen troca. Las almas no se abren y las almas no se abrazan los corazones. Nos tienen que abrazar todo para que las personas se realicen. Entonces, tenemos otra meditación aquí, que esta es importante, ¿no? Porque esta es para trabajar y producir. Trabajar y ter dinero. Es decir, la palabra no es cierto, mas para los egipcios, cuando se trabaja, se produce una energía que nos trae un retorno. Todo ejercicio que produce energía nos trae un retorno. Solo que esta es una meditación que produce una energía que nos trae un retorno material. Entonces, la propia meditación equivale al trabajo. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Trabajo igual a energía. Bom, si yo medito y creo una energía de trabajo, eso trae dinero, trae una respuesta. Entonces, ¿cómo es que se hace? Siempre de mañana. Ven, yo boté ahí una estatua de Ramses, que es una figura que tiene parte de la meditación. Fíjense, en realidad la persona fica sentada, puede ser sentada en la posición que está Ramses ahí, es decir, la posición egipcia de sentarse también puede ser esa, pero no es fácil para todo el mundo pues, sentarse en los calcañares. Entonces pueden sentarse comúnmente, como falei al inicio de la meditación, botan las manos a frente, como si tuviesen en cada mano 2 bolas, una bola de oro en la mano derecha y una bola de plata en la mano izquierda, y piensan la palabra que sed. Es decir, primero relajan, después se concentran y empiezan a sentir las bolas doradas y prateadas. Dorada y el peso do oro y la plata, y las palabras que sed, hasta que uno siente realmente el peso en las manos y la sensación de tener algo que hace fuerza, y cuando estamos en esa sensación, levamos las manos para frente y las unimos con la palabra Hof, oro y a prata, nuestro trabajo y lo que yo espero. Las manos se juntan y me trazan lo que yo preciso, que geralmente es lo que uno precisa para pagar una colchina que uno tiene. No vem a Mega Sena, pero vem para ir resolviendo los problemas de nuestro trabajo. Trabajo, respuesta. Trabajo, medito, respuesta. Medito y respuesta.
Acho uma meditação muito boa, eu já fiz centenas de vezes com grandes resultados. Agora estou tentando descobrir uma para ganhar a Mega Sena, mas um dia eu chego lá. Depois eu conto para vocês. E a última meditação do dia, desta aula, que seria Kash Ra. Que en realidad el Kash Ra es una meditación para se libertar de influencias negativas que existen, só que no estamos hablando de una influencia solo, una influencia externa. Puede ser un ambiente negativo, pueden ser personas, es una forma de proteger nuestra aura de tal manera que ella, en alguna medida, nos dé una defensa frente a ese tipo de energía que pueden ser personas que nos rodean, ambientes, varias cosas. A veces la persona siente que está perdiendo sus motivos, sus sentimientos, en su trabajo no se siente bien, su mente parece que no sabe lo que está pensando. Bom, a veces tenemos una influencia negativa. Y no cuesta nada hacer el Kash Ra. Usando el Kash Ra, se paran, olhando para el sol, hacen este movimiento para frente y para atrás. Es decir, es bloquear, fechar o corpo, expandir nossa aura para nos defender de uma influência negativa externa. O que nós vamos ver? Quando termina a meditação, uma sensação de bem-estar. Não precisa ir até um passezinho num lugar, um passe em outro, fazer. Vocês podem se limpar, se fechar e sentir-se bem. E aí se vão dar conta que os problemas que surgem em nós, muitas vezes, não foram gerados por nós. Muita depressão não é nossa. Muitos conflitos não são nossos. Às vezes são de ambientes, às vezes é um ambiente de trabalho, infinidade de fatores nos afetam. A alma humana e o K, a energia, está constantemente se interligando a pessoas, a ambientes, ao universo. É um fato, a telepatia existe, a mente influencia a mente. Então, não podemos fechar. Acho importante que vocês aprendam a se fechar em vários lugares. Podem ir ao banheiro, entendeu? Dentro de um local de trabalho, vamos fazer um Kash Ra, porque Kash Ra. E se fecha. Kash Ra, Kash Ra, Kash Ra. Agora estou livre e em paz. Bom, meus queridos, por hoje então chegamos ao fim de nossa primeira aula de meditação. As próximas vão ser interessantes. Claro que eu gostaria que vocês também me escrevessem pedindo meditações, porque é algo que podemos fazer nas próximas aulas, e dando a vocês coisas específicas para o que vocês querem. Então, se tem dúvidas, agradeço que as escrevam por e-mail. Estas aulas van a tener la duración de 1 hora, esta fue 1 hora y 10. Y cualquier duda, me escriban por email, yo voy a responder a todos. ¿Quieren algún tipo de meditación especial en alguna área espiritual, familiar, trabajo, salud? Nos vamos a ensinar. Y continuar dando las otras técnicas, que son los Dabrakas, cuáles son los puntos básicos de cómo trabalhar com o Dabraká, que é diferente da meditação Nefesh, e depois vamos explicar como se trabalha com o Hekau, que também é diferente do Dabraká e do Nefesh. Então foi bom ter estado com vocês. Na próxima nos vemos novamente. Um abraço a todos.